Oi gente, mais um vídeo aqui no meu arquivo rosa. E o vídeo de hoje é finalmente, né, o relato de parto. Hoje é dia 29 de abril, a minha bebê tem 29 dias. E eu já gravei, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, já gravei antes. Mas eu chorei demais, aí eu resolvi não postar. Aí eu tô regravando agora mais preparada psicologicamente pra contar pra vocês tudo o que aconteceu. E eu quero já adiantar algumas coisas pra vocês. Primeiro, esse vídeo vai ficar enorme, então eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte, que vai ser essa, vai ser até o parto, do dia que eu internei até o parto. E a segunda parte vai ser contando sobre os 10 dias que eu fiquei internada. Então já se inscreve no canal para você não perder esse vídeo, tá bom? Clica no gostei que você me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E a outra coisa que eu quero falar tem 30 minutos que eu tô aqui na frente da câmera e um cachorro late, um vizinho fala alto, alguém bate um portão, um carro passa fazendo barulho. Então se vocês ouvirem algum ruído aí, algum barulho, já me perdoe antecipadamente. Eu tô bem perto do celular para ver se o áudio fica um pouco melhor. Vamos lá, porque a história é grande, é muito assunto, é muita coisa para falar e eu sou bem detalhista, eu gosto de contar detalhes das coisas, do que eu tava sentindo na hora, tudo. Então, se você tá sem tempo aí, me coloca em algum lugar, vai lavando uma vasilha, uma roupa, tá? Vai me escutando, ou se você tiver com tempo, faz uma pipoca e me assiste. Bora pro vídeo. Bom, para esse vídeo fazer um pouco mais de sentido para você, é interessante você assistir o meu último diário de gravidez, eu vou deixar aqui nos cards. Nele eu falo, né, do meu processo, porque eu estava indo no médico, eu fui no médico numa quinta-feira, a pressão alta e tal, e a gente chega no sábado, dia 30 de março, que eu fui na maternidade, para quem é aqui de Belo Horizonte, no Odete Valadares. Eu cheguei lá, minha pressão estava alta, estava 16/10. E eu não estava sentindo a minha bebê mexer, já tinha mais de 6 horas. Eu senti ela mexer no horário de almoço e eu fui pro médico, já era 7 horas da noite. Quando eu cheguei lá, a médica já me encaminhou direto pro cardiotoco. E ela colocou, né, aquele exame que a gente coloca os sensores de batimento na barriga. E ela sacudiu a minha barriga para minha bebê mexer. E aí minha bebê começou a mexer, graças a Deus, me deixou mais tranquila. Ela pediu alguns exames, propedêutica de HELP, fez hemograma, um exame de urina, tudo pra ver se eu tava com pré-eclâmpsia. E ela fez o toque. No toque, ela me falou que eu tava com 3 centímetros de dilatação, o que foi surpresa pra mim, porque eu achei que eu não tava nada dilatada, né? Eu estava com 37 semanas e 4 dias no dia que eu internei, que foi no sábado. Os exames ficaram prontos, e nisso eu não avisei nada pra minha família. Não contei pra ninguém que eu tinha ido no hospital, porque eu tava indo no hospital já naquela semana, e aí você conta pra família, fica todo mundo ansioso, te mandando mensagem o tempo todo, e aí isso me deixava mais ansiosa. Então eu não contei pra ninguém que eu tinha ido pro hospital. Aí a médica me chamou pra me mostrar os resultados. Ela não me falou se tinha dado pré-eclâmpsia, ela só me falou que eu tava com anemia, que minha hemoglobina tava 9,8, 9,7, 9,8, alguma coisa assim. E que meu bebê já estava com peso bom, que não era prematura mais, que a minha pressão... Eu tinha tomado um medicamento lá na hora que eu fui fazer o exame, também me aplicaram um medicamento para pressão, e a minha pressão não abaixava. Aí ela falou, então a gente vai te internar, já que você também já está com dilatação, a gente vai te internar para induzir o seu parto. E eu levei um susto, né, porque eu não tinha avisado pra ninguém, eu não tava com bolsa pronta, meu cabelo tava sujo, eu não tava com a unha feita, gente, uma loucura, sabe? É óbvio que com 37 semanas você já tem que estar com tudo pronto, tá, gente? Não façam igual eu. Só que como a minha médica do alto risco tinha marcado para terça-feira para conversar comigo se ia induzir o parto ou não, então eu tava assim com a cabeça na terça-feira. Eu tinha, sabe, não imaginava que ela poderia nascer antes disso, né? Então eu tava com a cabeça lá na terça-feira e agilizando tudo. Faxinei minha casa inteira. Nossa, foi mó... Eu tava exausta já nesse sábado, de tanto que eu tinha faxinado, quinta e sexta. Enfim, na hora que a médica me avisou que eu ia internar, o Paulo veio aqui em casa para pegar minhas coisas. Enquanto o Paulo saiu, né, veio, né, buscar as minhas coisas, eu subi para um box, uma sala que chama pré-parto, e são vários boxes, várias mães, né,
E sempre pode ficar com o acompanhante, pode ser uma mulher, pode ser seu marido, pode ser sua mãe, pode ser uma amiga. Você pode ter um acompanhante nessa sala pré-parto. Eu fiquei lá sozinha, porque o Paulo não estava. Início eu avisando todo mundo, avisando minha mãe, o Paulo avisando a família dele, que eu estava no hospital, que eu estava internada, que eu ia ganhar neném. Me deram uma camisola, eu coloquei a camisola e sentei, né, deitei na maca para esperar. E aí de tempos em tempos, assim, de 30 em 30 minutos vinha uma enfermeira me examinar, olhar meus batimentos cardíacos, olhar minha pressão, olhar minha glicose. Assim, eu não fiquei sem monitoramento, sabe? Toda hora tinha uma enfermeira lá. E aí na hora que eu subi também me deram outro remédio para pressão via oral, e além do que já tinham me aplicado na veia. Eu deitei, fiquei lá tranquila, não estava sentindo nada. E aí veio a médica me explicar como que ia ser feita a indução. Ela me explicou que ela ia colocar 6 comprimidos, um a cada 4 horas, para começar a indução do parto. Aí ela veio, escutou os batimentos da Isabela e me colocou no cardiotoco novamente. E eu fiquei com aquilo ali um tempo, uns 20 minutos, depois ela tirou. Aí ela falou, então a gente vai começar. Nisso o Paulo chegou. E nessa nesse box, né, que era fechado por uma cortina verde, de pré-parto, não, o banquinho era aqueles tamburetes, sabe? Não tinha encosto na cadeira. Era um banquinho assim, um tamburete mesmo, sabe? Aqueles bancos retinhos assim, baixos. Então era assim. A médica veio 1h30 da manhã e colocou o primeiro comprimido. E assim, não me incomodou, não doeu, não foi a mesma coisa que o toque. Parece que ela não coloca tão fundo, sabe? Assim, igual o toque. E aí ela colocou o primeiro comprimido e eu, né, ansiosa, 1h30 da manhã, pensando, daqui a pouco eu começo a sentir dor, daqui a pouco eu começo a sentir dor. E nisso, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, trocou a médica de plantão, eu e o Paulo, a gente não dormiu, porque a gente ficou esperando alguma coisa acontecer e nada acontecia, né? Trocou de plantão e já estava na hora de colocar outro comprimido. Veio a médica, me examinou, e nisso, nesse período, gente, eu acho que de 1 em 1 hora, vinha uma enfermeira olhar minha pressão, olhar meus batimentos, olhar minha glicose. Vinha uma pessoa, sabe? Tem, assim, a sensação que eu tinha que era o tempo inteiro, sabe? Porque foram várias vezes que a enfermeira foi lá. E aí trocou o plantão, a médica veio conversar comigo, fez o toque de novo, não tinha evoluído nada, eu estava com os mesmos 3 centímetros de dilatação. Ela foi e colocou outro comprimido. E aí eu tinha que esperar mais 4 horas. Isso foi por volta de 6, 7 horas da manhã. E nisso eu comecei a tomar um medicamento, né, de pressão, e minha pressão não abaixava de jeito nenhum. E aí a médica veio conversar comigo e falou que ela ia ter que passar um medicamento para mim, chama sulfato de magnésio. E esse remédio, na hora que a enfermeira veio para poder aplicar em mim, ela fez primeiro uma fase de ataque, que eles chamam, ela me explicou, falou, eu vou fazer a primeira fase de ataque, eu tenho que demorar 20 minutos para aplicar, então é de 1 em 1 ml que eu vou colocando. Quando eu aplicar, você vai sentir um quenturão no seu corpo. E, gente, o negócio é muito estranho. Na hora que ela aplicava, a sensação que eu tinha é que eu conseguia sentir aonde que o remédio estava percorrendo, onde que ele passava, assim, no meu corpo, eu sentia queimando, muito quente mesmo, muito estranho. Aí ela falou assim, a gente vai ter que colocar esse remédio em você e a gente vai ter que colocar uma sonda, porque eu preciso ver a quantidade de urina que seu organismo está produzindo. E, gente, nossa, ai, sério, não sei se eu não dei sorte, eu não sei se eu sou sensível demais, só que eu detestei colocar sonda com todas as minhas forças. Gente, doeu pra colocar, me incomodou demais. A sensação que eu tinha é que eu tava com muita vontade de fazer xixi e tinha alguém apertando a minha bexiga. E aí eu tentava fazer uma forcinha assim, tipo assim, calma, Jaine, relaxa, você pode fazer xixi, você não vai fazer xixi na maca, você tá de sonda. E eu fazia aquilo, e a bolsa só enchendo. E cadê aquela vontade de fazer xixi passava? Não passava, foi horrível. Colocar sonda, usar sonda foi horrível. E aí a enfermeira aplicou essa fase de ataque e aí ela colocou o soro lá, não soro não, colocou o remédio lá e o remédio ficou pingando lá, né? E aí depois disso, passou-se um tempo assim, veio outra enfermeira, olhou minha pressão não abaixava. E aí chegou a hora de colocar outro comprimido e aí a médica foi olhar a dilatação, eu estava com 4 centímetros de dilatação, sem dor, sem contração, sem nada. A gente almoçou, tomou café da tarde, e aí toda hora um medicamento de pressão, e nada da pressão abaixar, toda hora uma enfermeira, como é que você tá, não sei o quê.
E eu não podia andar, não podia andar. Eu queria andar para poder aproveitar que eu não tava com dor. E aproveitar que... Tô vendo quanto tempo que já tem de vídeo, que é muita coisa para falar. Então, assim, eu queria ajudar de alguma forma. E aí eles não deixavam eu andar, porque minha pressão podia subir mais, o remédio eu tinha que ficar quieta, e fora que a sonda também incomodava demais para andar. Chegou de noite, trocou plantão novamente, né? 6 horas da tarde, lá trocava o plantão 6h30, na verdade. Aí vinha 6 horas a médica para poder olhar os casos e tal. E aí a médica foi, falou assim, olha, não tá evoluindo nada. Agora a gente tá com 5 centímetros, mas assim, tá muito devagar. Eu preciso estourar a sua bolsa para ver se acelera o processo. Aí eu falei com ela assim, ok, né, pode estourar. E ela colocou, estourou minha bolsa, era 7h30 da noite. A sensação que eu tinha é que ela tava tentando pinçar alguma coisa, assim. Os dedos dela estavam assim, sabe? Na hora que ela pegou alguma coisa, que eu não sei o que, ela virou, ela torceu. E aí eu senti um líquido quente saindo, ela colocou uma comadre debaixo de mim. E eu senti aquele líquido saindo, mas eu não sei a quantidade, não sei se foi muito, se foi pouco, que cor que era. Porque da mesma forma que ela colocou a comadre rápido, ela já tirou, na hora que parou de sair, levou embora, não vi. E aí ela colocou outro comprimido. E nisso veio a enfermeira, e aí a minha pressão já estava 17/10, e não abaixava, e medicamento, e sulfato na veia, e nada de abaixar. E aí vieram com um equipamento todo, colocaram um aparelho de pressão em mim direto, que ele de tempos em tempos, assim, acho que de uns 10 em 10 minutos, ele inflava, aí colocava minha pressão no painel, aí desinflava. Aí passava um pouquinho, inflava de novo, colocava minha pressão no painel. E colocaram um cardiotoco novamente em mim, porque na hora que a médica veio, ela escutou os batimentos de novo da Isabela, e aí depois colocaram um cardiotoco. E aí também foi muito ruim, porque eu não podia me mexer, porque o aparelho estava aqui, o aparelho estava na minha barriga, e aí estava a sonda, e aí, depois que ela estourou minha bolsa e colocou esse comprimido, começaram as contrações. Então, as minhas contrações começaram à noite, por volta de 8, 9 horas da noite, eu comecei a ter contração, e eu não podia me mexer. E nisso, a Isabela estava se mexendo também, e aí o Paulo tinha que ficar apoiando os sensores de batimento na minha barriga, então ele tinha que ficar em pé, e tipo, fazendo força. E nisso, sem brincadeira, a gente deve ter ficado umas 3 horas fazendo cardiotoco, direto, escutando os batimentos da Isabela. Eles não me explicaram nada. Olha, a gente tá fazendo isso por causa disso. Não, só fizeram isso. E aí o Paulo perguntou pra médica, não pode tirar isso? Das outras vezes foi só 20 minutos. Aí ela, não, tem que deixar, não, tem que deixar. E aí isso incomodava, porque eu não podia me mexer, o Paulo não podia sentar. Foi muito, assim, foi desgastante, a gente já tava cansado, porque a gente não tinha dormido, sabe? Então foi desgastante. Até que tiraram o cardiotoco de mim. E eu falei com a enfermeira se eu não podia tomar banho, porque eu não tinha tomado banho naquele dia ainda, né? Aí ela falou que podia. Fiquei um tempo lá debaixo da água, porque eu sei que ajuda, né, a dilatação. Coloquei bem quente. E aí fiquei. Assim, na hora da contração, sinceramente, a água não me ajudou muito, assim. Não diminuiu a minha dor, não, sabe? Mas quando passava a contração, eu relaxava, conseguia relaxar por causa da água. Mas na hora da dor, assim, não tinha posição, não tinha jeito que eu ficava que melhorava. E aí a gente entrou uma madrugada assim, a médica veio colocar o 5º comprimido já, né? Nesse período, a enfermeira veio, aí deu horário de colocar mais comprimido. E aí, olhando a dilatação, eu tava com 6 centímetros de dilatação quando a médica veio a última vez, colocou o 5º comprimido. Ela falou, eu não vou colocar mais comprimido, porque não tá evoluindo bem. Vou colocar ocitocina no soro. E aí, quando foi de manhã, trocou o plantão novamente. Isso, a gente já tá na segunda-feira, gente. É dia 1º de abril. A médica veio 7 horas da manhã me examinar. E aí ela falou, na verdade veio uma enfermeira junto com ela primeiro, me examinou, minha pressão alta do mesmo jeito, não abaixava. E aí a médica veio conversar comigo e fez o toque de novo, tava 7 centímetros, graças a Deus. E ela falou assim, olha, na hora que chegar em 9, eu vou te dar uma analgesia, você quer? Aí eu falei com ela assim, quero. Porque tem gente que não quer, né, gente? Tem gente que quer sentir o natural mesmo e tal, e todas as dores. Eu não, eu só queria, meu Deus, obrigado por esse anjo ter aparecido na minha vida, porque eu não tinha pedido. Até então eu não tinha pedido, sabe? Ah, eu quero cesárea, gente, eu quero cesárea. Ou então me dá uma anestesia. Eu não tinha falado nada disso, só que
Algumas vezes eu olhava pro Paulo e falava, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, tá doendo demais, meu Deus, e tal, e desse jeito, uma gemessão, que a gente fica numa gemessão. E aí na hora que a médica falou, na hora que você chegar em 9, eu vou te dar analgesia, eu fui e falei com ela, será que não tem como tirar essa sonda? Eu não tô, tá me incomodando muito, porque aí eu andava com suporte da ocitocina, com suporte do sulfato de magnésio, com a bolsa de xixi pra lá e pra cá, com a sonda no meio da perna sem conseguir andar direito. Nossa, e a contração toda hora, e a sonda não me deixava, assim, me mover direito. Eu queria abaixar, eu queria, tipo assim, ficar de costa na maca, eu não conseguia, porque a sonda tava ali no meio da minha perna, me incomodando. Aí ela falou assim, não, a gente vai tirar. Ela foi, tirou a sonda e falou, só não vai no banheiro. Não me deixavam ir no banheiro, gente. Eu querendo fazer cocô e eu não podia ir no banheiro, de jeito nenhum, eles não me deixavam. Aí, na hora que ela me falou que na hora que chegasse em 9 eu poderia tomar analgesia, eu voltei pro banheiro. Porque eu falei, tá ajudando, né? Dilatou mais 1 centímetro depois que eu tomei banho, vou de novo pro banheiro. E aí, assim, foi o ápice, sabe? Eu tava... Nossa... As enfermeiras viram já a minha situação, eu não sei se foi a médica que mandou, eu não sei. Eu sei que ficou 4 pessoas comigo. Depois dessa hora que a médica tirou a sonda, ficou 4 pessoas comigo e não saíram de perto de mim até o parto. 2 enfermeiras e 2 doulas. E assim, eu fico até emocionada, sabe, assim, porque, nossa, foram pessoas, assim, foram essenciais, fora meu marido que tava ali comigo o tempo inteiro, sem dormir. Teve uma hora que ele, coitado, ele esticou uma toalha que ele tinha levado minha, e eu lá fornecia toalha, então não usou. Ele forrou ela no chão pra ele deitar um pouquinho, porque no tamborete não tinha como ele encostar, não tinha lugar pra ele, sabe? Ele tinha que ficar sentado assim, sem poder nem encostar em algum lugar, com olheiras gigantescas já, sem dormir, sabe? O tempo inteiro do meu lado, falando que eu ia conseguir sim. E essas 4 mulheres, que foram 4 pessoas assim, que foi Deus que enviou, nossa, assim, que me trataram super bem, sabe? Nossa, e as doulas lá, elas não têm remuneração, elas... Não, cachorro. Vou tirar o clima de emoção. Essas doulas, elas são voluntárias, então elas não ganham 1 centavo para poder estar ali. E com um amor, sabe? Com uma dedicação que... Nossa, eu fico até... Eu nunca vou esquecer essas 4 pessoas na minha vida, nunca. Principalmente essa enfermeira, a Simone. E elas, eu ali no chuveiro, o Paulo, elas fazendo massagem, e na hora da contração, pode apertar minha mão. Nossa, assim... E eu achava que eu ia ter vergonha, sabe, das pessoas, tipo, de ficar pelada e tudo. E, gente, eu não tava nem aí. Nem aí mesmo. A dor é tanta. E elas te deixam tão à vontade, que a última coisa que passou na minha cabeça é que eu tava pelada perto de quem eu não conhecia. Ó, tava nem aí. E aí, se passou... Aí ela foi e falou, ó, a próxima vez que eu vou olhar a dilatação vai ser às 11 horas. Isso foi 7 da manhã, né, que ela mandou. Então, 11 horas eu volto pra olhar. Então, até 11 horas, se tiver 9, a gente entra com analgesia. Deu 11 horas e ela veio, e aí tava 8 ainda, gente. Nossa. Na hora que ela fez o toque, que tava 8, eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar, eu falava, isso não vai acabar nunca, meu Deus. Eu não vou conseguir mais, eu não aguento mais. E um chororô, sabe? Aí ela falou assim, não, eu vou te dar anestesia, eu vou te dar analgesia, sim. A Simone falou com ela que eu tava dando o meu máximo, porque lá no chuveiro ela viu, sabe? Tanto que, tipo assim, eu sentava na cadeira, agachava, deixava água e andava, fazia o meu máximo pra conseguir dilatar. E aí ela foi e falou que, não, eu vou te dar sim, cachorro, por favor, colabora. E aí na hora que a médica autorizou, né, fazer mesmo a analgesia, aí a enfermeira foi ver e me falou, olha, você vai pro bloco cirúrgico. Tiraram o sulfato do meu braço, deixaram só a ocitocina. E aí me levaram pro bloco, pediram o Paulo pra ir pra outra sala pra ele vestir a roupa, uma roupa verde, touquinha, aquela proteção dos sapatos. E me levaram pro bloco. Quando eu cheguei lá, tinha uma anestesista lá. Aí a anestesista falou pra mim, ela se apresentou e tal, e falou, não, calma, isso vai passar.
e tal. E ela falou assim, a gente vai fazer em você a peridural. Deixa eu só confirmar. Ela foi ligou pra outro doutor, que eu descobri que esse doutor, eu acho que ele era um manda-chuva lá, porque eu escutei o nome dele várias vezes, sabe? Ah, pergunta pro doutor Rafael, ah, não sei o que, pede autorização pro doutor Rafael. Aí ela foi ligou pra esse doutor Rafael, e aí ela tava atrás de mim, que ela pediu pra me sentar, né, de costas pra ela. Aí ela falou, eu escutei a voz dele pelo telefone falando, não, é a peridural, tem que ser peridural. E aí ela foi e falou assim, olha, a gente vai aplicar a peridural, a duração dela é em média 6 horas. Aí eu pensei, ótimo, né? Não vou sentir dor, glória a Deus, obrigado, Senhor. Aí ela foi e falou assim, ó, você vai sentar, você vai colocar o queixo no pescoço e vai curvar assim um pouquinho e você vai sentir uma picadinha, não mexe, porque a agulha é grande e tal. Aí a doula ficou na minha frente, né? Aí eu coloquei a mão no joelho, ela ficou segurando a minha mão, porque ela era um amor, né? Ela tava me segurando na minha mão, tipo um apoio moral. Nisso o Paulo não tava lá. Aí ela falou assim, aí ela falou pra mim, fica bem quietinha. Gente, eu juro por Deus, eu fiz assim, ó, eu dormi. Eu não tava sentindo contração na hora, eu dormi, eu cochilei. Aí ela foi e fez assim em mim, me acordou e falou assim, acorda, porque se você acordar assustada, pode ser que a agulha já esteja nas suas costas e aí pode ser pior. Aí eu falei, nossa, tipo assim, como assim vai entrar uma agulha nas minhas costas, na minha coluna e eu tô aqui, tipo, dormindo, sabe? Nossa, eu achei que eu ia ter maior medo dessa anestesia, né? Aí ela foi, eu senti uma picadinha, não senti dor, assim, não foi, nossa, deve ser uma agulha enorme, não. Senti uma picadinha mesmo, coisa bem de leve, e senti um líquido escorrendo nas costas. Aí eu lembrei dos vídeos que eu já assisti, as pessoas falando assim, ah, eu senti o quenturão, não sei o que. Aí eu fiquei assim, não, gente, tô sentindo mesmo, tem alguma coisa escorrendo nas minhas costas. Aí ela foi, tirou, não sei o que ela tinha enfiado, ela tirou. Aí ela falou assim, nossa, não deu certo, eu vou ter que furar de novo. Fica quietinha e tal, furou de novo. E aí eu senti de novo o líquido nas minhas costas. Aí ela, não vai dar pra ser a peridural, tá sangrando demais, vai ter que ser a hack. A diferença é que a hack, a duração dela é só 2 horas. Aí eu pensei, meu Deus, essa menina, eu tenho que dilatar esses 2 centímetros que falta e essa menina tem que nascer em 2 horas. Eu não posso sentir dor mais. Aí ela foi, deu outra furadinha e eu não senti nada, assim, dor, quenturão, nada. Eu senti minhas pernas começar a formigar e eu achei que, tipo, eu ia ficar deitada, que eu não ia conseguir andar. Mas não, gente, levantei, andei normal. Normal assim, eu senti minha perna pesada, sabe? Tava estranho, meio dormente, mas eu senti ela, conseguia andar normal. E aí o que eu fiz, né? Como diz o Paulo, eu comecei a usar o cartão de crédito, esqueci da fatura que eu tinha que pagar. Por quê? Eu comecei a fazer agachamento como se eu pesasse 50 quilos e não 100, como eu estava pesando. Sim, gente, pesei 100 quilos na gravidez. Eu não queria chegar nos 3 dígitos, né? Mas eu cheguei aos 3 dígitos, foram 100 redondo, cravado. E eu lá com 100 quilos fazendo agachamento igual a Graciane Barbosa. Como se não houvesse amanhã. E agachando, e na hora que eu agachava, eu rebolava assim, tipo, ia pra um lado e ia pro outro, sabe? Tipo, gangorrando assim. Musa fitness. Totalmente musa fitness. E isso depois me deu uma dor nas pernas que vocês não têm noção. Não consegui nem sentar no vaso, tanta dor nas pernas. Depois que a anestesia passou. E aí agachando e rebolando, eu pensava, não, eu tenho que dilatar e olhando pro relógio toda hora, e falando com as meninas, brincando com elas, né? Gente, eu amo a hack, eu vou tatuar hack na minha testa. Eu amo essa... Porque, tipo assim, eu virei outra pessoa, porque eu estava, tipo assim, parecendo um zumbi. 2 noites sem dormir, muita dor, muito cansaço, eu tava exausta. Eu não maltratei ninguém, não maltratei o Paulo, nada igual eu escutei outras mulheres lá mandando o marido calar a boca e xingando palavrão com o marido. Eu não fiz nada disso. Mas eu estava assim, com a cara de anos e tão estressada, assim, eu tava cansada, muito cansada. Aí agachando, não sei o que e tal. Aí essa enfermeira, Simone, foi olhar como que tava, né, a situação, se tinha dilatado mais. Aí ela falou assim, olha, dilatou, só que o colo do seu útero tem uma borda ainda. É igual uma Maria mole, mas tem uma borda. Aí o que ela fez? Me sentou no banquinho, o banquinho, ele era aberto, sabe? Ele era tipo um U. Aí você apoiava o bumbum assim, na parte do U, e aí eu coloquei a perna nos 2 joelhos dela, cada perna num joelho, o pau atrás de mim, e ela segurando a minha mão assim, ó, sabe assim?
E aí ela falava, empurra pra frente. E aí com o dedo, ela ia lá e, tipo, terminava de me dilatar, tipo isso. Mandava fazer força e ela fazia assim com o dedo pra tirar essa borda que ainda tinha. E isso aconteceu várias vezes, não foi só ela que fez, a médica também fez isso depois. Porque eu não dilatava, eu não evoluía, sabe? Já tinha feito de tudo, tipo, não tinha mais o que fazer pra induzir meu parto. E não dilatava. Não terminava, né, de dilatar, não tinha passagem. E aí chegou uma hora que ela continuou fazendo esse movimento. E aí ela foi e colocou um espelho debaixo de mim assim e falou pra mim, você quer ver? Na hora que eu olhei, tipo assim, como é que eu vou explicar isso? Tava um pouco aberto, sabe? Mas eu não via nada, era tipo um buraco negro. Eu não via cabecinha da Isabela, cabelinho, não via nada. Eu só via, tipo, que não tava normal, tava maior, mas não era, tipo, do tamanho de uma cabeça de um bebê ainda. Aí ela falou comigo assim, esse é só o perinho ainda, não sua bebê não tá aqui embaixo ainda. Ai, gente, isso eu olhando pro relógio, e aí, no meio desse processo, a dor voltou. E aí começou de novo as contrações, e eu não sei se é porque eu tava um tempo sem sentir dor, mas aí parece que voltou 10 vezes pior. Nossa, mas tava doendo demais, mas demais mesmo. Eu só pensava, não, tá perto, tá perto, tá perto. Vai passar, vai acabar, tá perto de passar. Só pensava isso, porque assim, eu não tava aguentando mais mesmo. Aí a Simone falou pra mim assim, vamos passar pra maca. Eu falei com ela assim, não posso ficar aqui nessa posição não, porque assim tá melhor pra mim. Aí ela falou assim, não pode, porque essa bebê, ela é considerada um bebê grande. Igual eu falei pra vocês no último diário de gravidez, que ela era considerada uma bebê grande pra idade gestacional, né? Aí ela falou, se a gente tiver que fazer qualquer manobra, aqui embaixo no chão é perigoso, então vamos pra cama, vamos pra maca. Aí eu fui, deitei na maca, coloquei um pé de cá, um pé de cá. E nisso, gente, nossa, eu já tava tipo no ápice da dor, sabe? E eu deitei na maca mais ou menos. Isabela, gente, tem que gravar rápido, daqui a pouco ela acorda. O Paulo me falou que eu deitei na maca, era mais ou menos meio-dia, meio-dia e 20. Eu juro pra vocês, eu deitei na maca, eu não sei se eu dormi, eu não sei se eu desmaiei, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro. Tipo assim, até a hora dela nascer, eu não me lembro, sabe? Eu não tenho lembrança, assim, de ficar sentindo contração, de alguém conversar comigo, das meninas. Eu não consigo lembrar, me deu um apagão. Na hora que eu voltei a mim, parece que tipo eu acordei, já tava cheio de gente dentro da sala. Eu só escutei o Paulo falando assim, gente, mas tem 50 minutos que essa médica tá chegando e não chega. Ele estressado, sabe? Eu só lembro disso pra frente. Aí eu lembro que na hora que ele falou isso, parece que eu tipo abri o olho, sabe? Parece que eu tipo acordei. Aí eu vi uma pessoa passando assim na minha frente, eu com a perna de cada lado, e a pessoa falou assim, chama a médica agora, chama a médica agora. Aí passou um minuto, a médica apareceu na minha frente, sabe? Aí nisso esse doutor Rafael tava nessa perna minha, tinha uma outra pessoa numa perna aqui, era uma enfermeira, duas médicas na minha frente, a médica responsável e uma residente, e um tanto de gente dentro da sala. Tanto de gente. As 4 meninas que estavam comigo estavam lá, os outros médicos, pediatra, um tanto de gente. E aí esse doutor Rafael tá assim, vai, força, agora pode fazer força que ela vai nascer, força, força, não sei o quê. E eu fazia toda a força que eu tinha no mundo, meu Deus. E parecia que nada era suficiente. Parece que força nenhuma que eu fazia era suficiente para colocar a Isabela para fora. Nisso, assim, a sensação que eu tinha é que ela não ia sair, sabe? Ela não ia passar. Eu acho, assim, que a cabeça dela já tava coroando, né, que eles falam. Porque tava sentindo queimando, assim, lá embaixo. Tava queimando, queimando muito. Não é que tava doendo. A dor que eu tava sentindo era contração. Mas lá tava queimando. E aí todo mundo, força, você consegue, faz força, faz força. E eu fazendo força, fazendo força, fazendo força. Fiz muita força. Aí teve uma hora que o doutor Rafael, ele apoiou assim na minha barriga e apertou ela pra baixo e falou pra mim assim, eu só tô fazendo isso pra ela não subir de novo, agora que ela desceu. Aí na minha cabeça, eu sabia que aquilo era considerado uma violência obstétrica, né? Essa manobra de subir na barriga e apertar. Só que, no momento, gente, eu só queria que a minha filha saísse. E todo mundo foi tão simpático, todo mundo foi tão bom pra mim, assim, que eu não consegui enxergar como uma violência. Eu acho que ele fez o que ele pôde, o que ele sabia fazer, o que ele podia fazer por mim. E aí eu escutei as duas médicas na minha frente falando com ele, não vai passar.
Não vai ter jeito, vai ter que ser cesárea. Na hora que eu escutei aquilo, eu falei, o quê? Eu já passei por isso tudo. 2 dias aqui sofrendo pra agora ser cesárea. Não. Juntei todas as forças, assim, o resto de força que eu tinha. E eu fiz uma força, como diz o Paulo, eu fiz uma força longa. Que durante a contração eu fazia mais ou menos 3 forças. E nessa eu fiz a contração inteira, eu fiz força o tempo todo. Aí eu fiz uma vez, aí eu senti que parece que ela tipo desceu um pouco, sabe? Aí o Dr. Rafael assim, e é isso mesmo, é essa força que a gente quer. Nisso, gente, eu fiz cocô. Sim, fiz cocô. Não, fiquei zero constrangida. E nisso, desde o início eu tava falando com o Paulo, desde quando eu engravidei. Nossa, você não acredita, eu vou fazer cocô na sua frente. Eu nunca fiz cocô na frente dele, a gente tem 8 anos de casado. Aí ele, deixa de ser bobo e tal, agora não vai ter como você fugir. Gente, eu fiquei zero constrangida, porque não é um... Você pensa assim, vou fazer cocô, você pensa um cocô, né, assim. Não é um cocôzão, não, sabe? Tipo, é um cocôzinho de nada. Porque a força que você tem que fazer é a força de cocô mesmo. Eu devo ter falado cocô nesse vídeo umas 10 vezes, né? Enfim. Aí, na hora que, na hora que eu passou a contração, que eu não tinha que fazer força, eu tava descansando, a minha boca ficou seca, assim, seca. E tinha um tanto de eletrodo assim em mim, eu nem vi colocando isso em mim, sabe? Eu não vi. Eu não sei, gente, parece que eu tava em êxtase. Parece que eu tava fora do meu corpo esse tempo que eu dei esse apagão. Na hora que eu fui pra fazer essa segunda força, na hora que veio a contração de novo, que eu fui fazer a força igual eu tinha feito, que parece que era a força certa, a doutora olhou pro doutor Rafael e falou, não vai passar. Fez assim pra ele, não vai passar. Ele falou assim, pode fazer. Aí ela foi e fez a episiotomia, que também é considerado, né, uma violência obstétrica hoje em dia. E porque, né, o bebê tem capacidade de sair, fazer a laceração natural, para a mãe é muito melhor. Ninguém me perguntou nada, sabe? Eles perguntaram para ele falou, pode fazer, e aí fizeram. E aí na hora que fizeram, eu tava fazendo força nesse momento que fizeram. A Isabela foi e saiu. E assim, eu não senti dor na hora que ela saiu. Na verdade, eu senti foi um alívio, sabe? Foi gostoso sentir ela passar. Sei lá, foi... Ai, deu um alívio ela sair. Parece que a contração saiu na hora também. E aí já tiraram ela e colocaram ela em cima de mim. Eu olhei pra ela assim, e ela bem grande, sabe? Colocaram a cabeça dela aqui, tipo, a perna dela tava batendo na minha pelve, assim. Achei ela bem grande. E eu olhei pra ela roxa, 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 roxa. Muito roxa mesmo. O Paulo tirou uma foto, eu não vou colocar ela aqui pra vocês, porque aparecem minhas partes íntimas. Mas a perna dela, assim, tava meio torta. Sei lá, sabe? Quando você olha assim e fala, meu Deus, é uma coisa estranha. Não sei. E aí ela olhou pra mim com o olhão arregalado, sabe? E começou a chorar. Ufa, deu um alívio, sabe? E eu olhando pra ela e ela roxinha e chorando. Mas aí passou tipo 2 minutos e ela foi ficando rosa. Foi, foi passando aquela roxidão, sabe? E aí deixaram ela em cima de mim, não tiraram ela de cima de mim. E aí as médicas que estavam assim na minha frente falou, a gente vai te costurar agora. E nisso outros médicos vindo, olhando pra Isabela, cobriram ela assim, outra enfermeira veio e tirou a minha camisola e deixou meus seios de fora e colocou ela já no meu seio, ela já assim procurando o meu seio para poder mamar, e aí já colocou, abocanhou meu seio assim, fez um movimento de sucção, tudo ao mesmo tempo, sabe? Uma costurando, ao mesmo tempo um médico olhando, uma enfermeira pegando a minha mãe, colocando uma pulseira na Isabela, tudo ao mesmo tempo. E nisso veio uma contração de novo, eu fiquei assim, gente, o que é isso? Aí eu falei, gente, eu tô sentindo vontade de fazer força de novo. Aí a médica falou assim, pode fazer a força, é a placenta. E nisso, o Paulo cortou o cordão umbilical antes disso. É porque tudo aconteceu tanto ao mesmo tempo, assim, que eu não sei a ordem certinha, sabe? Ele cortou o cordão, e aquele cordão grosso e cinza, e eu vi que ele tava com dificuldade, assim, pra cortar, que tava duro, sabe? E aí ele ficou aqui do meu lado, e passando a mão assim na cabecinha dela, ela é muito cabeluda, olhando assim pra gente, com a boca no meu seio, sabe? E eu assim... eu não sei explicar o sentimento, o que eu senti ali, sabe? Sei lá, parece que não era eu não sei explicar. É uma coisa muito louca, gente, uma coisa muito louca. Eu não sei se foi a descarga de hormônio, eu sei que eu fiquei assim, pronto, sabe? Ela nasceu, ela tá aqui, é de verdade. Gente, eu sou mãe, sabe? Foi tudo ao mesmo tempo assim na minha cabeça. E eu tava sentindo as médicas me costurarem, e eu fui, teve uma hora que doeu, eu falei com ela, tá doendo, ela, você tá sentindo dor? Eu falei, tô.
Aí ela foi, eu vi ela com injeção, assim, aplicou. Deve ser uma anestesia local, que eu parei de sentir dor. E isso demorou, a Isabela nasceu 1h09 da tarde. A gente ficou nessa sala até 2 horas, mais ou menos. E aí, na hora que acabou de costurar, eles me passaram para outra maca. Me passaram assim, eu, né, fui arrastando para outra maca. Na hora que eu olhei pra maca que eu tava, tipo, ela tava... Era só sangue, sabe? Inundada de sangue, inundada de sangue. Eu passei pra outra maca. Aí, e aí o Paulo só pegou a Isabela e me colocou de novo em cima de mim na hora que eu passei pra lá. Aí me levaram para uma sala de observação. Nessa sala a Isabela continua lá em cima de mim. O pediatra foi ver e falou. Pegou ela para poder pesar e olhou a glicemia dela, fez os exames lá. Mas nisso eu e o Paulo do lado, sabe? Eu deitado e o Paulo sentado. Aí ele falou assim, a glicemia dela tá muito baixa, tá 34. Coloca ela pra mamar de novo. Aí colocaram ela no meu peito e ela sugando. Eu tava com muito sono, eu tava muito cansada. E aí colocaram a Isabela, ela ficou mamando, eu dormi. Aí eu acordei assim, olhei pro lado, o Paulo assim, do meu lado, a Isabela em cima de mim. Eu olhei pro Paulo, o Paulo tava da cor de um papel. Ele tava branco, a boca branca, assim, pálido. Eu olhei pra ele, ele tava com a cara assim, ó. Porque ele olhou pra mim, assim, eu falei com a enfermeira, ele tá passando mal, ele tá passando mal. Aí ela, o que você tem? Falou com ele, eu não tô bem e tal. Aí eu falei com ela, ele jantou ontem, 8h30 da tarde. Isso já era, tipo, quase 3 horas que a gente ficou nessa sala de observação. 1 hora. Era quase 3 horas da tarde do outro dia. Ele não tinha comido nada, porque ele ficou o tempo inteiro do meu lado. E o pediatra foi e voltou. Ele falou que daqui a um tempo ia olhar de novo a glicose dela pra ver se tinha melhorado. E que eu tinha que esperar mais um pouquinho. Tava quase completando o tempo da observação pra mim ir pro quarto. E aí, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, essa primeira parte. Porque... agora, né, que eu vou pro quarto, começa a minha luta. Eu fiquei mais 7 dias no hospital, tive anemia, precisei de transfusão de sangue, Isabela teve hipoglicemia, teve que ficar longe de mim. Foram muitas coisas que aconteceram, então vou contar pra vocês agora na segunda parte, eu vou gravar agora mesmo. Então não deixa de se inscrever pra você não perder esse vídeo, a continuação desse vídeo, tá bom? Clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Um super beijo pra vocês e até a próxima. O segredo de eu não desistir é que Deus sempre esteve aqui.